A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Tudo na paz? Um feliz sábado para você da igreja de Vila Carolina. A paz do Senhor, feliz sábado para você de igreja Jardim dos Francos. Um abraço terno. Como nós dissemos na última live, queremos estar perto mesmo estando longe. Olha só, hein? Que Deus abençoe o seu dia. Hoje seja um dia de família, um dia para você estar junto com os seus entes queridos, um dia para louvar e agradecer o nome do Eterno. E hoje estamos aqui cumprindo a nossa missão, juntos, estamos juntos mesmo estando longe, para louvar e agradecer o nome do Eterno, para ouvirmos uma mensagem, para lermos a sua palavra, para nos comunicarmos, interagir, e glória a Deus por isso. Amém? Está aqui conosco o pastor Zenilson. Pai do Senhor, pastor. A paz do Senhor, meu irmão. Manda a paz para todo mundo aí, pastor. A paz do Senhor, meus irmãos. Firmes e fortes. Eu espero e desejo que sim, que vocês estejam debaixo da bênção do Senhor Jesus. Estamos distante de corpo, mas juntos no Espírito e nos comunicando por aqui, por essa ferramenta maravilhosa que Deus deu através do conhecimento e inteligência dos homens, e hoje ela está sendo benéfica para nós como igreja nesse momento tão difícil que estamos passando, mas estamos minimizando através desse contato com você. Quero convidar você, irmãos de Vila Carolina, de Jardim dos Francos, né, que se una agora aí, sentem junto. Nós vamos estar colocando um louvor para que juntos nós possamos adorar ao Senhor Jesus no início desse culto de celebração. Que Deus abençoe. Forte abraço. Nós vamos cantar Bom Estarmos Aqui, louvor que todos nós conhecemos. Então, louve ao Senhor aí onde você estiver. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Bom, estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós.
Chame alguém aí algum vizinho, algum parente seu para estar participando da nossa live. Em alguns instantes vamos estar lendo a palavra do Senhor, vamos estar orando, vamos estar refletindo, comentando a sua palavra. Hoje é o santo sábado do Senhor, hoje é o seu dia. Se alegre com isso, se alegre com essa oportunidade que Deus tem nos dado. Abraço a todos da igreja de Vila Carolina, de Jardim dos Francos. Vamos ter fé que em breve estaremos todos juntos, nos abraçando, aleluia. Amém, graças a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Eterno. Irmãos, eu gostaria de ler com você nesse momento, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, ou abrisse ou no seu aplicativo, ou a sua Bíblia aqui física, no livro de Romanos. Nós vamos ler o capítulo 6, o versículo de número 17, depois a gente vai pular lá para o versículo 22 e 23. Romanos no capítulo 6, versículo 17, depois o 22 e o 23. Acompanhe comigo aí sobre essa palavra. Pastor Zenilson, eu esqueci, como que é mesmo? De olho nas notícias e de olho na Bíblia. Olha aí, gente. De olho na notícia, eu acho que todos nós estamos, né? Não tem como nós não partilharmos, de nós não estarmos cientes das notícias que estão sendo lançadas na mídia, nas redes sociais e tudo mais. Agora cabe a nós olharmos na Bíblia também, né? Acompanhe comigo, Romanos capítulo 6, versículo 17, depois o 22 e o 23. A palavra do Eterno diz assim, ó: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregue. Olha que bênção. Versículo 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, irmãos. Se em outra hora nós éramos escravos, se em outro tempo nós éramos escravizados pelo pecado, neste momento nós temos o dom gratuito de Deus, que é a salvação. Que bênção, graças a Deus. Nesse momento eu gostaria que você, aonde você estiver, você fechasse os teus olhos, você ligasse o seu pensamento no trono da graça de Deus, ligasse o seu pensamento com o meu pensamento em comunhão, e que possamos orar agora, em uma única fé, em unidade, em avivamento, em missão, estarmos orando ao Senhor. Irmãos, vamos todos orar. Amantíssimo Deus, eterno Pai, Deus santo, fiel e verdadeiro, nós te glorificamos e te exaltamos, Senhor. Este é o seu santo dia, esse é o sábado do Senhor. Nós te glorificamos, ó Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Estamos perto uns dos outros pela fé e a comunhão, unidos em esperança e no mesmo objetivo, mesmo estando longe. Senhor Jesus Cristo, eu ligo a minha fé com a fé do meu irmão, na mesma esperança e no mesmo objetivo, Senhor, para pedir ao Senhor que esteja nos lares, ó meu Pai, esteja em nossos corações, nós que somos a sua igreja, nós que somos embaixadores do teu reino, nós que somos um povo eleito e escolhido, ó Senhor.
Que o Senhor possa estar agora alcançando essas vidas e nos unindo ao Senhor, pela comunhão e a fé em Cristo. Senhor Jesus Cristo, hoje nós não somos mais escravizados do pecado, mas nós temos o dom gratuito que é a salvação. Senhor, hoje, ó meu Pai, talvez nós estejamos impedidos de estarmos juntos, ó meu Pai, congregantes. Mas, meu Pai, nós somos um povo que não deixará de se reunir, ó meu Pai, para te louvar e te agradecer. Nós somos um povo que não deixará de te adorar. Nós somos um povo, ó meu Pai, que não vai deixar de observar a sã doutrina de Cristo. Senhor, esteja conosco, nos dê fé, Senhor, nos dê esperança. Ó Senhor Jesus Cristo, ministra em nossas vidas. Senhor, eu peço ao Senhor que esteja agora na vida de cada pessoa, que os nossos corações venham ser como uma terra fértil, volvida e arada e pronta para receber a semente da sua palavra. Que essa palavra, Senhor Jesus Cristo, caia como uma semente em boa terra e cresça e produza fruto, ó Senhor, e que possamos aplicar nos nossos dias, ó meu Pai. Senhor, eu ministro em cada coração. Eu peço que a sua palavra permaneça viva e eficaz em cada coração, trazendo esperança, trazendo alegria, trazendo sabedoria, Senhor. Esteja conosco. Nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor tem cuidado da sua igreja. O Senhor governa. O Senhor está no controle. O Senhor está no timão da nossa vida, ó meu Pai. E assim nós acreditamos. Pai, te glorificamos e te exaltamos. Ó Eterno Santo de Israel. Amém. Graças a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Eterno. Meu irmão, como é de praxe, eu gostaria de saber como é que foi sua semana, como você tem passado, como está o seu coração. De antemão, eu já venho fazer um pedido para vocês que estão assistindo, você de Vila Carolina, você da Igreja de Jardim dos Francos, irmãos amados e queridos, que estejam nesse dia enviando uma mensagem para os irmãos da sua igreja, para as pessoas que ainda não estão, que deixaram de congregar, que se apartaram, e aqueles que estão próximos também, porque uma mensagem, estou orando por você, quero estar perto, mesmo estando longe, meu irmão, te amo em Cristo, faz toda a diferença. Nesse momento nós precisamos nos unir em unidade, nós precisamos nos unir em comunhão. Saber que o momento em que nós estamos passando é um momento temporário. Estava hoje pela manhã falando com o pastor que nós não temos que tomar gosto por esse tipo de atividade, por esse momento que nós vivemos, mas que o Senhor desperte uma saudade em nossos corações. Essa semana enviei no grupo da Igreja de Vila Carolina uma foto de vários irmãos reunidos. Ainda perguntei, será que essa foto nos traz saudade? Ou será que ela alivia a nossa saudade? Não é verdade? Irmãos, creia piamente que esse momento irá passar, que em breve estaremos juntos, mas que acima de tudo, durante esse momento, nós possamos tirar lições práticas, tirar lições abençoadoras, lembrando que toda situação adversa, que todas as tempestades da nossa vida são tempestades pedagógicas. Aproveite esse momento para estar em volta da mesa do Cordeiro, para que sua família esteja debaixo do sangue de Cristo, porque essa é a vontade do Senhor, Criador do Universo. Aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Eterno. Eu de fato confesso para todos que eu estou curioso para saber sobre a reflexão de hoje do pastor Zenilson, né? De olho, na onde mesmo, pastor? Nas notícias. Nas notícias e de olho na Bíblia. De olho nas notícias e de olho na Bíblia. Vou passar agora a palavra para o pastor, para ele dar continuidade com a nossa reflexão, mas já passando um questionamento para todos vocês, né? O que tem a ver o pecado com o coronavírus, com o Covid-19? Qual é a relação do pecado com esse vírus, com a nossa pandemia? Qual será que é essa relação, né? Confesso que estou curioso. Amém, pastor? Amém. Mais uma vez estamos aqui, irmãos, para compartilhar a palavra do Senhor Jesus. E o nosso tema genérico, vamos dizer assim, que é de olho nas notícias, de olho na Bíblia, né?
Ela é uma continuação da nossa live do sábado passado e eu sei que os corações podem estar estremecidos porque temos visto que essa pandemia está afetando já a economia do Brasil e no mundo, e com certeza você pode estar preocupado com essa questão da economia, e você tem acompanhado as notícias do nosso governo brasileiro para que possa minimizar o impacto dessa pandemia na nossa economia. E então você pode estar tranquilo ou tranquila, você pode também estar pensativo, talvez agoniado, porque você não saiba como ou o que sucederá nos dias vindouros. Mas uma coisa é certa, irmãos, nós estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus, dizendo que o Senhor está cuidando de cada um de nós, Ele cuidará, Ele dará uma saída, Ele dará uma alternativa. E o que nós oramos? Que o Senhor nos abençoe, para que dentro das nossas realidades nós possamos ser beneficiados por essas medidas que o governo está tomando. E diante disso, quero dizer aos irmãos, não coloque sua esperança exclusivamente nisso, totalmente nisso, mas coloque a sua esperança no Senhor. Como tem sido também os seus dias dentro de casa, no confinamento, né? Temos visto as notícias aí pelos jornais e diversas pessoas estão procurando alternativas para passar o tempo dentro de casa. E talvez algumas já terminaram, né? Algumas alternativas já terminaram. E você pode se encontrar no grupo de pessoas que estejam entediadas, que esteja agoniada para sair para a rua, que esteja agoniada para voltar ao trabalho. Né? Tudo isso somos impactados, meus amados irmãos. Mas eu quero pedir que você novamente volte a sua mente e a sua visão para a palavra do Senhor. Então, irmão Jacó, o de olho na notícia e de olho na Bíblia não tem a ver só com o que as Escrituras falam a respeito do mundo, mas tem a ver com a economia, tem a ver com o nosso convívio social e os impactos que isso tem causado no nosso dia a dia. E agora eu quero lhe perguntar, se você puder responder por aqui, pelos comentários aqui, né? Como é que está a sua vida emocional? Como é que está a sua vida espiritual, né? Diante desse confinamento, a sua vida emocional, como é que está? Está equilibrada? Sua vida emocional está tranquila, né? Ou o que você tem feito para equilibrar aí o momento emocional? Se você está um pouquinho aí ansioso, acredito que hoje a palavra de Deus falará ao seu coração. Se você estiver um pouquinho desequilibrado, né? Com certeza a palavra voltará a fazer uma varredura na sua vida. E eu sei que ela será de grande bênção. E aí, irmão Jacó, o que você diz a respeito de olho nas notícias? Olha, pastor, vou te falar, viu? De olho nas notícias. Para começar, nós, durante essa semana, nós conversando com alguns irmãos, conseguimos verificar, né? Que algumas notícias são muito tendenciosas, não é isso? E algumas pessoas eu vejo que estão sofrendo porque só olham nas notícias. E infelizmente, o ser humano, a humanidade, ela tem muita pressa para comunicar aquilo que é ruim. Diz os antigos que notícia ruim corre rápido. E é isso que acontece. Agora somos tardios em manifestar opiniões ou notícias boas. Infelizmente é assim. Por isso eu louvo a Deus por esses momentos que nós temos em que nós conseguimos promulgar esperança, conseguimos comunicar dizendo que, como eu postei lá esses dias na minha página, a última notícia
tudo está ocorrendo conforme a vontade divina. Nada está debaixo, que acontece aqui, não está debaixo do plano e do governo divino. Deus não foi pego de surpresa. Deus não foi pego de primeiro momento. Deus sabia, tudo estava no controle dele. E olhando para a notícia, para todas as notícias, primeira coisa, que parece até ser um paradoxo, que tenhamos esperança. É verdade. E eu quero te convidar agora para que você pegue aí a sua Bíblia, acompanhe a reflexão da palavra de Deus nesse momento. Eu quero fazer a leitura da palavra, e antes de fazer a leitura da palavra, eu quero fazer mais uma oração, tá ok? Senhor eterno Pai que está nos céus, toda honra e glória nós te damos, Pai. Bendizemos ao teu nome, que é eterno, que reina e vive para sempre. Através do teu Filho amado Jesus, estamos aqui, Senhor meu Deus, compartilhando a tua palavra. Eu sei, Pai amado, que muitos da tua igreja estão acompanhando, Senhor meu Deus, e que esta palavra seja uma palavra abençoadora, uma palavra de edificação, uma palavra de ensino. Portanto, mais uma vez eu te peço, em nome de Jesus, nos ajuda, nos capacita para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Amados irmãos, fazendo apenas uma reflexão sobre o tema genérico, de olho nas notícias, de olho na Bíblia. Quero pedir a você para relembrar um momento do qual nós estivemos sábado passado, falando a respeito de Eclesiastes capítulo 1, o verso 9 e o verso 10. Não tem nada novo, né? Não tem nada novo. Entendeu? Não tem nada novo, irmão. Já aconteceram nos tempos passados, né? Eu disse que a única coisa que existe novo, de novidade, né? São os processos, como agora nós estamos, né? Nessa novidade, tendo um culto online, um culto ou virtual, nos comunicando via essa ferramenta, né? Então isso é novo, esse processo é novo, mas estar reunido em casa, com a família, com os nossos, né? Já aconteceu nos tempos passados, né? E isso é fundamental para solidificar a família, ensinar a família, aprender a conviver, que esta é a palavra de ordem, é a palavra do dia, aprender a conviver. Porque, irmãos, se você parar para pensar, nós não convivemos, nós vivemos. Você sai cedo, volta tarde, se comunica virtualmente com a família, e o tempo que nós passamos em casa é mais fazendo os afazeres do dia a dia, a responsabilidade de cada um, e depois nós vamos dormir para levantar cedo novamente e voltar à rotina. E o dia que nós temos um pouquinho mais de tempo é o sábado que estamos na casa do Senhor. Então, esse tempo, o Senhor está nos ensinando a conviver com as diferenças, a conviver e a conhecer de fato os nossos que estão ao nosso redor. Então, não é novo. Tudo já aconteceu no tempo passado, não é isso não, Jacó? Sim, tudo já aconteceu. Lembrando que na última live nossa, sábado passado, nós falamos sobre a igreja, né? Na igreja. E é interessante quando nós pegamos essa palavrinha eclésia, significa o quê? Para fora. Para fora. Talvez nós sejamos mais igreja quando nós estamos fora. Não que nós não devemos congregar, não devemos estar juntos, sim, nós devemos, isso é um mandamento. Essa é uma autorização, algo bom para a nossa vida, algo salutar para a nossa vida. A comunhão faz parte do plano divino. Só que nós somos igreja onde nós estamos. Nós somos igreja onde nós estamos inseridos. Se você agora está reunido aí com seu pai, sua mãe, ou com sua irmã, você está em 2, 3, 4 pessoas reunidas, você é uma congregação do Senhor. Você é uma porta da igreja de Cristo onde você está. E que nós possamos ser sal e luz dessa forma. Glória a Deus. Dito isto, quero ir lá para o texto de Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, verso 12, diz assim: portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte,
assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Irmãos, de olho nas notícias, de olho na Bíblia. Nos últimos dias nós temos visto as notícias a respeito desse vírus, do qual tem sucumbido milhares de vidas no mundo todo. Essa é a notícia do momento. Em todos os jornais, mídias, telejornais, rádios, nós temos visto que o coronavírus, Covid-19, tem sido a notícia do momento. E há razão justamente para isso, porque se não tomarmos os cuidados devidos, os governos não tomarem as medidas necessárias, com certeza será um grande impacto na vida da humanidade. Mas olhando não só para o coronavírus, mas também para as outras epidemias que aconteceram antes do coronavírus, e bem recente, antes de ser uma notícia do momento, nós também passamos a ter aí o HN1, o influenza, nós tivemos aí um pouco mais além da história a gripe espanhola, a peste bubônica, o ebola, ou seja, vírus que trouxeram grande desastre para a humanidade. E nesta manhã, juntamente com você, eu quero abordar um outro vírus do qual a palavra de Deus fala a respeito lá no capítulo 5, no verso 12. Ele chama-se o vírus da desobediência. Essa é a palavra que está registrado lá no capítulo 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, ou seja, assim como Adão, o primeiro homem, desobedeceu a ordem de Deus. Então ali o pecado nos leva a entender que esta palavra nos dá a conotação de desobediência. Quero que você vá lá em Gênesis, capítulo 3. Capítulo 3, verso 7 e o verso 8, que diz assim: Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Agora preste atenção no verso 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu. Tive medo e me escondi. Verso 11. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comessem? Ou seja, uma ordem dada por Deus. Uma ordem dada por aquele que é soberano. Então, a palavra que o apóstolo Paulo usa lá em Romanos, no capítulo 5, verso 12. O pecado entrou no mundo por um homem chamado Adão, chama-se desobediência a uma ordem soberana. E esse pecado, em primeiro momento, ele se tornou uma epidemia. Porque o homem e a sua mulher foram expulsos do jardim do Éden. E assim vieram os filhos, se tornaram pecadores. E esse pecado se tornou espalhado por toda aquela região na primeira humanidade. Então, ali naquela região, no Jardim do Éden, nós podemos entender que esse vírus se tornou uma epidemia, ou seja, o vírus da desobediência. Foram nascendo os filhos de Adão e Eva, e as gerações foram
se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando e até chegar nos nossos dias. Vejam que o texto de Romanos é muito claro. Vamos ler novamente? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, aquela epidemia começada com as primeiras civilizações, os primeiros homens, logo, nós somos uma população agora de mais de 8 bilhões e todos pecaram. Então se tornou uma pandemia. Então o vírus que nós estamos falando hoje não é o coronavírus, não é o influenza, não é a peste bubônica, não é a gripe espanhola ou qualquer outro vírus que exista na humanidade, mas eu estou falando exclusivamente do vírus da desobediência. E a Bíblia nos diz que isso passou a todos os homens. Então, e agora toda a humanidade está infectada por esse vírus. Então se tornou uma pandemia. Ninguém pode escapar. E quais as consequências desse vírus chamado desobediência para a humanidade, irmão Jacó? Há muitas consequências, né? E é interessante quando nós vamos no mesmo capítulo 5, no versículo 19, ele traz uma ideia mais micro disso, né? Porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, né? Essa é uma doutrina, né, da parte da teologia que diz que o pecado veio de Adão mesmo, né? Só que também existiu uma solução, né? Esse é o diagnóstico. Qual que é o prognóstico? Assim, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Agora, qual que é a consequência? Você imagine que a Bíblia, os mandamentos do Senhor, são instruções de um Pai amoroso. Instruções que, se você assim a seguir, você terá uma vida boa, próspera e farta. Só que por algum motivo, por inclinações, você é tendencioso a não a seguir. Diz a palavra de Deus que este não prosseguir só pode gerar um tipo de ônus, um tipo de problema na sua vida. E esse problema se chama pecado. E o pecado consumado gera morte. Sim, irmãos, é a morte. Essa é a consequência desse vírus. Tão mortal, tão letal, quanto qualquer outro vírus que nós já possamos ter visto na humanidade. Então, de olho nas notícias, de olho na Bíblia, o vírus da desobediência traz para nós diversas consequências e, como nós vimos na leitura da palavra, o vírus da desobediência traz como consequência a morte. Mas ele traz também como consequências no mundo inteiro, em primeiro lugar, no meio ambiente. A Bíblia lá em Gênesis capítulo 3 nos fala que por causa da desobediência a terra se tornou maldita. Isso nós vemos o impacto hoje na fauna e na flora, no aquecimento global. No mesmo capítulo de Romanos, no capítulo 5, nós vemos também o apóstolo falando que a criação geme até os dias de hoje, por causa da desobediência. Então, o impacto na criação, o impacto no todo o sistema da natureza também é muito grande por causa do vírus da desobediência. Nós vemos também que por causa da desobediência, o homem procurou também o trabalho. O homem também procurou desenvolver todas as ferramentas em relação ao trabalho. E isso engloba todo o comércio. E o Senhor também nos deu uma ordem em relação à questão ao trabalho. Então nós temos 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar.
E muitas vezes nós, no mundo globalizado, por causa da desobediência do homem, nós trabalhamos muito mais tempo. Deus também deu uma ordem para trabalharmos 6 dias e descansarmos 1. E isso nós vemos lá no início da palavra de Deus, dizendo, né, não somente em relação ao sábado, mas também nos dando também o ano da remissão, dando também o ano do jubileu. Tudo isso era Deus prevendo o que aconteceria pela desobediência do homem em relação ao seu trabalho. E para que vocês possam ver o que o vírus fez recentemente. Todo o Brasil e algumas partes do mundo estão parados. A produção está parada. Por causa do quê? Da desobediência da humanidade. Então, de certa forma, o Senhor está dando descanso para a humanidade. De certa forma, o Senhor está dando descanso para a natureza. Nós podemos estar impactados agora na nossa parte financeira, na nossa parte comercial, na parte de produção, na parte de globalização em relação à economia mundial. Mas pode ter certeza que isso o Senhor está provendo nas nossas vidas, porque com certeza está influenciando no meio ambiente, está influenciando para nós termos alguns dias a mais. Então o vírus da desobediência, ele causou impacto na natureza e impacto também no trabalho. Diante disso, a desobediência, como vírus, ela trouxe outro impacto também, que é no nosso corpo físico. Agora nós trabalhamos, nós somos impactados pelas enfermidades, e a palavra de Deus, que anteriormente foi colocada para que o homem vivesse bem e o homem vivesse eternamente, sempre estando debaixo da vontade do Senhor, agora por causa da desobediência, o homem passa a ser mortal. Esse não foi o propósito do Senhor no início, pelo contrário. O Senhor... Então, o nosso limite, como nos diz o Salmo 90, é de 70 anos. E o que passar disso é canseira e enfado. Então, nós temos que olhar para a palavra de Deus e ver que esse vírus causou para nós a morte. E o Senhor trouxe um grande alento para o nosso coração, que aqueles que creem em Cristo Jesus, ele não morre eternamente, mas ele usa o termo de morte como sono. Está descansando no Senhor. Não é isso, irmão? Sim, com certeza. Outra consequência do pecado, desse vírus, conforme nós vamos ler no livro de Romanos, que vai abordar muito esse tema no capítulo 3, né, que ele diz que não há um justo sequer. No verso 11 do capítulo 3 diz: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Se hoje em dia as pessoas não interpretam a palavra de Deus, se as pessoas não conhecem a palavra de Deus, se as pessoas não buscam a Deus, também é a consequência do pecado. Outra consequência nós vamos ver a partir do versículo 17 do capítulo 3. Desconheceram o caminho da paz. A desobediência, o vírus da desobediência que promulga o pecado, ele tira a paz das nossas vidas. A pessoa que não obedece ao Senhor, a pessoa que tem esse vírus da desobediência, ela não tem paz. Porque se busca paz em fatores externos, porque se busca paz em condicionamentos próprios, porque busca paz através de ferramentas próprias, da força das minhas mãos. E no versículo 18 diz: não há temor de Deus diante dos seus olhos. Quando não existe temor ao Senhor, o ateísmo ele é colocado em prática. Quando nós não tememos ao Senhor como mantenedor na nossa vida, é porque esse pecado ele se enraizou, esse vírus se enraizou no nosso organismo espiritual. E aí ele faz morada. Amém, pastor? Amém. E já caminhando agora para a parte final, né, é possível, amados irmãos, é possível, sim, voltarmos para o projeto inicial que o Senhor fez o mundo,
e a humanidade. É possível sim. Qual é a possibilidade? Qual é o caminho para essa possibilidade? Qual é a solução para essa possibilidade? A solução chama-se Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus é a solução para o vírus da desobediência. E para isso eu quero ler com você capítulo 5 de Romanos, verso 17. Porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Aqui está o caminho para aqui está o caminho e a solução para o problema da desobediência. Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é a solução para o vírus do pecado. Graças a Deus por isso. Então, o Senhor Jesus nos deu exemplo. Está registrado nas Sagradas Escrituras que ele, como o homem, Jesus Cristo, o homem, mostra-nos que é possível obedecer a Deus, que é possível fazermos escolhas certas, que é possível estarmos debaixo e submisso à vontade de Deus. Então, Jesus Cristo, ele continua sendo o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então, que o pecado que nos trouxe esse vírus está enraizado em nós. Eu digo sempre, não há nenhum remédio humano da ciência que possa fazer com que o pecado da desobediência, com que esse vírus saia de nós. Não há. Mas existe na Bíblia e pela fé em Cristo Jesus, Jesus continua sendo a solução para acabar de uma vez com esse vírus. E como nos diz as Sagradas Escrituras, né? Foi lá na cruz do Calvário, há mais de 2000 anos atrás, que ele concluiu a vitória sobre o pecado. Foi lá na cruz do Calvário que o nosso Senhor Jesus Cristo, sendo obediente até a morte de cruz, ele novamente resgatou a humanidade para o princípio, para o propósito original. Foi lá na cruz do Calvário. E é por isso que na cruz nós temos a redenção dos nossos pecados. É na cruz do Calvário que o Senhor nos justifica. É na cruz do Calvário que o Senhor nos santifica. É na cruz do Calvário que ele nos leva para a glorificação. Então, enquanto você fica de olho nas notícias, precisa estar de olho na Bíblia também. Que todos nós um dia fomos afetados pelo pecado, por causa da desobediência de um. Mas pela obediência de um chamado Jesus Cristo, nós voltaremos para o propósito real da qual o Senhor instituiu desde o princípio, a vida eterna. E eu quero lhe dizer que, ainda que você esteja preocupado, aflito com as consequências desse mundo, eu quero lhe chamar a atenção para que você fique preocupado a mais com o vírus da desobediência. Né? Para quê? Para que você volte para o propósito eterno de Deus, que chama-se salvação. Quero chamar a sua atenção para o propósito do qual Deus estabeleceu para mim e para você, para toda a humanidade. E aqui, como nos diz a palavra em Romanos capítulo 5, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Ou seja, quem são esses muitos? São aqueles que dão ouvido a essa mensagem de salvação. Que Jesus é a solução, que Jesus é a salvação. Quem são esses muitos? São aqueles que se rendem ao senhorio de Jesus.
que sabe que sem Jesus não há saída. Então, vou relembrar novamente o final da nossa live do sábado passado. Você que por um momento está fora dos caminhos do Senhor. Você que por algum motivo deixou os caminhos do Senhor e não consegue voltar para Ele, saiba que Ele está de braços abertos. Saiba que Ele está esperando você. Então, procure a igreja do qual você foi chamado para servir. Tanto agora especificamente da igreja de Vila Carolina ou da igreja do Jardim dos Francos. Volte para a igreja do Senhor. Volte a obedecer. Volte a obedecer porque é o Senhor que ordena, Ele que pede. Voltar para a igreja é voltar à comunhão com os irmãos. Voltar para a igreja é voltar em oração. Voltar para a igreja é voltar para os princípios, para os valores do qual o Senhor tem. Voltar para os caminhos do Senhor é estar em oração, leitura da palavra, de olho na notícia, mas de olho na Bíblia. Então, graças a Deus que nós temos o antídoto para o vírus da desobediência. Esse vírus chama Jesus Cristo. Irmão Jacó. Sim. E é interessante que se esse vírus causou uma morte, esse remédio foi tão divino e foi tão surpreendente que no capítulo 6 ele continua dizendo: o que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Aí o verso 3 diz: ou porventura ignorais todos nós que fomos batizados em Cristo e fomos batizados na sua morte. Diz em 2 Coríntios, no capítulo 5, em que esse vírus, essa desobediência foi imputada em Jesus. Ele carregou essa enfermidade também, esse vírus, e ele sofreu a nossa morte. Só que fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado entre os mortos, para a glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também a semelhança na sua ressurreição. Aleluias. Se esse vírus trouxe morte, foi imputado em Jesus, ele morreu a nossa morte, a nossa doença, a nossa desobediência, o nosso pecado, através dele também ressuscitamos, somos a semelhança, nós ressuscitamos com ele. A partir desse momento, todo vírus foi imputado em Jesus, morreu com ele, nós morremos a sua morte e ressuscitamos com ele. Somos uma nova criatura, somos agora imunes a este vírus. Temos que nós, através do sangue do Cordeiro, do seu sacrifício vicário, já sermos vacinados contra esse vírus, estarmos imunes contra ele, porque o pecado já não tem mais domínio sobre a sua vida, mas a graça de Jesus Cristo, através do sacrifício do Calvário. Por isso, se você conhece alguém que ainda não está debaixo desse sacrifício, que não está debaixo do sangue do Cordeiro, aproveite esse momento que talvez o coração esteja contrito, o coração esteja amolecido, talvez as estruturas de todos estejam abaladas, e fale da esperança, fale desse vírus da desobediência, e fale que um dia um Senhor e Salvador Jesus Cristo levou esse pecado para a cruz, e através do seu sacrifício, tudo isso foi cessado. Esse pecado, essa doença, esse vírus já não tem mais domínio sobre a vida. Dizer, como está grafado no livro de Mateus, que nós devemos temer aquele em que pode destruir a carne e a alma, e não aquele que pode destruir apenas o nosso corpo. Creia nisso, irmãos. O pecado já não tem mais domínio. Que nós possamos orar por aqueles que ainda não entendem essa palavra. Como é o objetivo, se eu não me engano, desse dia. Orar para que o Evangelho continue. Orar para que a missão continue. Orar para que a igreja se estenda. Orar para que a palavra de Jesus seja levada aos quatro cantos desse mundo. Porque a igreja não vai parar. Seja pessoalmente, seja virtualmente. Esse remédio será levado a todas as pessoas. Essa vacina será dita a todas as pessoas. E nós tomaremos posse de tudo isso. Amém, pastor? Amém. E eu quero finalizar agora
com o texto do qual Jesus, já no final do seu ministério, se dirigiu aos seus discípulos. E eu creio que, neste momento, esta palavra registrada em João capítulo 14, é as palavras de Jesus para você. Porque nós estamos caminhando para o cumprimento dos propósitos do Senhor, que está lá no verso 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Olha que palavra maravilhosa. Ou seja, Jesus chamando para que você coloque a sua fé nele, seja qual for a sua situação, seja ela econômica, seja ela física, seja ela espiritual. Creia em Deus. Deus está neste momento olhando para você. Creia em Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Você que tem sido impactado por esses dias, gostaria de orar por você agora. Inclina a sua cabeça. Amado Deus, toda honra e glória nós te damos, Pai. Senhor bendito, as nossas mentes, os nossos olhos têm voltado-se, Senhor meu Deus, ultimamente para as notícias. Porém, Senhor, também estamos de olho no que a Tua Palavra diz sobre esses dias, sobre as circunstâncias, meu Pai. E agora, Senhor bendito, aonde estiver um filho Teu, Senhor, sendo impactado pelas consequências dessa pandemia, Pai, eu te peço, Senhor, põe as Tuas mãos agora. Pai amado, que a fé deste Teu pequeno, Senhor, seja contemplado por Tua presença, Pai amado. Pai amado, em nome de Jesus, eu te peço, cura esta enfermidade física, emocional e espiritual, Senhor bendito. Senhor meu Deus, que Teu Espírito Santo o encoraje, Senhor, a olhar para cima, a esperar o socorro que vem do alto. Que Teu Espírito Santo o encoraje, Senhor, a continuar a caminhada para aqueles que estão na Tua igreja, Senhor, e para aqueles, Senhor, que um dia saíram, Pai amado, que eles retornem, em nome do Senhor Jesus. Pai, aqui terminamos, Senhor, abençoando o Teu povo, desejando a graça, o conhecimento, a presença do Teu Espírito Santo na vida de cada um, Senhor meu Deus, e que possamos estar juntos, Senhor bendito, novamente, no momento apropriado. Que assim seja, Pai amado. É o que eu te peço. Amém, Senhor. Amém. Amém, pastor. Glória a Deus. Daqui a pouco nós teremos mais um louvor, não é isso, irmão Jacó? Sim. E o irmão Jacó tem uma ótima notícia aí para dar para vocês. Estamos aí trabalhando através de algumas ferramentas, mas o irmão Jacó vai dar essa notícia para vocês aí. Amém, graças a Deus. Para com que nós venhamos otimizar mais o nosso contato, né? Nós estamos agora, vamos começar a elaborar o lançamento de podcasts, né? São áudios, eles vão ter capítulos, né? Ontem eu já enviei no grupo do nosso PG Jaraguá. Esses podcasts serão trabalhados também na Igreja Jardim dos Francos, em que vão estar trazendo orientações, estudos diários, né? Sobre temas relevantes da Bíblia, sobre uma mensagem de paz. A nossa ideia é que nós passemos para todos diariamente. Então, quando vocês tiverem seus afazeres, talvez cozinhando, talvez cuidando do seu lar, do seu filho, talvez junto com a sua esposa, o seu esposo, num devocional, você vai apenas ligar ali e vai escutar o nosso podcast, né? A nossa reflexão ali em áudio. Amém? Estamos sempre buscando formas de otimizarmos, de estar mais perto também. Antes desse louvor, eu gostaria até de pedir licença para o nosso pastor. Chegou ao nosso conhecimento um pedido de oração, tá? Pessoal de Jardim dos Francos, se tiver alguém ainda para orar, depois se quiser passar para conosco, mas da igreja de Jardim dos Francos, da igreja de Vila Carolina, foi nos pedido oração para que nós orássemos nesse momento pela irmã Carmen, que se encontra hospitalizada, tá? Ela tem passado mal. Se eu não me engano, a partir de ontem ela estava no hospital e foi hospitalizada.
Também nós vamos juntar a nossa fé para que o Senhor entre com providência. O Senhor guarde a sua serva que é valorosa na sua casa. Também pedir oração para o irmão Leandro, que ontem pediu oração no nosso grupo, e para a irmã Neuma também, que não se encontrava bem, pastor. Se nós pudermos agora fazer uma oração de fé. E se você, por acaso, que não conseguiu enviar o nome de alguém, ou se você não está bem, nós vamos orar por você também, pedindo para que o Senhor intervenha na sua estrutura física, na sua condição física, para que toda essa enfermidade, todo esse mal-estar cesse e que você goze de paz e refrigério do Espírito Santo de Deus. Nós vamos estar tocando um louvor, e enquanto o louvor toca, aí você tem um tempo para escrever aí o seu pedido de oração aí, colocar nos comentários, e aí assim que terminar o louvor nós vamos orar por esses pedidos de oração, beleza? Senhor, digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória, que nos ajuda.
iremos orar, interceder pelos necessitados. E só que antes da oração, quero dizer aos irmãos de Vila Carolina que amanhã, às 19 horas, haverá uma live também do culto. Será transmitido pelo Facebook, através do irmão Fábio, da irmã Irene e do pastor Félix. E para os irmãos do Jardim dos Francos, hoje à noite será disponibilizado um vídeo do qual a mocidade, o Ministério Jovem de Jardim dos Francos, já está trabalhando, já está tudo ok, só para ser disponibilizado hoje às 20 horas e amanhã, às 19 horas, nós estaremos também entrando em contato com os irmãos via página do Facebook para o nosso culto. Que Deus abençoe, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Vamos orar? Amém. Amém? Amém. Irmão Jacó, muito obrigado pelo Amém. apoio. Estamos juntos aí. Pelo apoio que tem nos dado. Amém. Irmã Kedna, que está ali nos bastidores, né? Nos ajudando aí na questão de multimídia. E a todos os irmãos dos ministérios das igrejas de Jardim dos Francos e Vila Carolina, que o Senhor abençoe grandemente. Peço a você que curta, dê um like lá no nosso vídeo, compartilhe, mande para alguém, para que a palavra do Senhor possa alcançar vidas que estejam necessitando e toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estendemos as nossas mãos agora, Pai amado, como oração intercessória, Pai amado, em favor daqueles que estão hospitalizados, daqueles que estão, Senhor, meu Deus, agora apreensivos por causa dessa pandemia, por causa desse vírus, meu Deus. Pai amado, todos esses que estão hospitalizados, todos aqueles que estão na linha de frente, Senhor meu Deus, enfermeiros, Senhor, médicos, Senhor bendito, diretoria de hospitais, aqueles que estão trabalhando na segurança, Senhor meu Deus, pública, Pai amado, aqueles que estão trabalhando para conservar, Senhor meu Deus e meu Pai, o abastecimento da população. Senhor, eu te peço, põe as tuas mãos agora, mas especificamente, Senhor, pelas famílias, Senhor meu Deus, daqueles que estão impactados, Senhor, pelo vírus, Pai amado, do Covid-19, Senhor. Pai amado, que a tua mão possa estar auxiliando, ajudando, curando, Senhor meu Deus. Que o teu Espírito Santo esteja consolando aqueles que já perderam um ente querido, Pai amado. Senhor bendito, que a tua obra, Senhor, de salvação, a tua obra de evangelização esteja, Senhor, sendo, Pai amado, amplamente divulgada nesses dias. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Que Deus abençoe, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Jacó, você tem que fazer o seu, viu? Ah, é? Abraço, fica com Deus. Lembrando que a paz que excede todo entendimento vai guardar em nome de Jesus sua mente e seu coração. Abraço, galera. Fica com Deus, família.